E o Corinthians tentou atravessar o Cruzeiro para contratar um jogador do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de notícias, hora de falar sobre Portuguesa versus Corinthians. Os times vão se enfrentar nas quartas de final do Paulistão, a Portuguesa como quarta colocada, o Corinthians como quinto. Na teoria, esse jogo deve ser confirmado pro Canindé. Próximo domingo, a Lusa jogando dentro de casa e a vantagem por ter tido melhor campanha. Mas, no conselho técnico marcado para essa segunda-feira, entre os dirigentes dos clubes classificados e o pessoal da Federação Paulista, teme-se que a federação sugira que o jogo aconteça no Morumbi. Importante registrar que os mandos nessa fase decisiva quase sempre são da federação. Então, se a Federação Paulista bancar que quer que o jogo aconteça, por exemplo, no Morumbi, existe essa possibilidade real. Antes de gravar o vídeo, conversei com Alex Bourgeois, que é o presidente da SAF da Portuguesa, e ele disse, abre aspas, só vamos jogar no Morumbi se for imposição da federação. Jogar no Canindé para nós é muito importante. Só para lembrar que a Lusa foi quarta colocada com 15 pontos em 8 jogos, graças a 5 vitórias e 3 derrotas. Nesse domingo, na saideira, na última rodada da fase de grupos, mais uma vitória na condição de visitante. De virada, a Lusa bateu o Mirassol por 2-1. Os gols da Portuguesa de Maceió, que passou pelo Mirassol sem conseguir jogar na temporada passada, e Everton. Essa foi só mais uma das várias façanhas da Lusa nessa fase de grupos. A Portuguesa havia quebrado um tabu de 13 anos sem vencer clássico contra o São Paulo. Venceu também o Mirassol, que não perdia em seu estádio há mais de um ano. Só para completar, em relação à Portuguesa, melhor visitante do Campeonato Paulista na primeira fase, 75% de aproveitamento. Vitórias contra São Paulo, Mirassol e Primavera, só perdeu para o Capivariano. Para falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. Antes de fechar com o Cruzeiro, Bruno Rodrigues foi alvo de uma proposta do Timão. O Corinthians soube na sexta-feira que o Cruzeiro havia avançado nas tratativas com o Bruno Rodrigues, atacante que pertence ao Palmeiras. Marcelo Paz pegou o telefone e tentou impedir esse acordo, oferecendo condições melhores do que as do Cruzeiro. O Cruzeiro fechou com o Palmeiras, empréstimo até o fim da temporada, com metade dos salários pagos pelo Verdão. Bruno Rodrigues ganha na casa dos R$700 mil mensais, 350 mil do Palmeiras, 350 mil do Cruzeiro. O Corinthians topava bancar a maior parte desses vencimentos, mas para o Palmeiras e para o Bruno Rodrigues era mais negócio que o acordo fosse fechado com o Cruzeiro. Palmeiras assim não vê um atleta seu jogando no rival, algo que pode lhe causar problemas ao longo da temporada, e o Bruno Rodrigues reencontra o Cruzeiro, onde foi muito bem na temporada de 2023. Importante contar que Paulo Pesolano, técnico do Internacional, também fez força no último fim de semana para que, em vez de ir para o Cruzeiro ou para o Corinthians, Bruno Rodrigues virasse reforço colorado. Bruno acabou optando pelo acerto com o Cruzeiro e está tudo acertado. A tendência é que o anúncio aconteça nos primeiros dias de carnaval, nos primeiros dias dessa semana, ainda durante o carnaval. Só para completar sobre o Timão, Corinthians venceu o São Bernardo com mais uma ótima atuação do volante André, menino que está super bem na fita, tem sido avaliado pela Inter de Milão. O Samir Carvalho chegou a dizer que já há uma proposta de 15 milhões de euros recusada. Conversei com gente do Corinthians e também com o staff do jogador, não tenho essa informação, mas sei que a Inter de Milão monitora o atleta, tem a intenção de contratá-lo na metade do ano e parece que é questão de tempo para que essa oferta chegue. Corinthians, que com a vitória terminou na quinta colocação no Campeonato Paulista, enfrenta a Portuguesa, quarta colocada. Só para completar em relação ao Timão, registrar que Yuri Alberto saiu machucado. Lesão que parece séria, lesão muscular. Resta saber se ele vai ter condição de enfrentar o Atlético Paranaense quinta-feira na Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro, e possivelmente no domingo contra a Lusa. A tendência é que o Yuri pare por algumas semanas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, eu conto para vocês, beleza? Quero te contar agora detalhes e bastidores da festa de Memphis Depay, que completou 32 anos nessa sexta-feira e promoveu um grande evento, com a presença de todos os jogadores do Corinthians, comissão técnica e funcionários do centro de treinamento. Pelo menos ele fez o convite a todos, não dá para cravar que todo mundo foi, embora a presença tenha sido maciça. Com um detalhe importante, o Memphis exigiu que todos estivessem de preto. Não precisava ser terno, poderia ser jaqueta, mas enfim, você precisava estar todo de preto. Você, suas respectivas esposas, enfim. E as primeiras fotos que circularam nas redes sociais mostram a galera toda de preto.
Festa na temática de Matrix, misturada à identidade do Corinthians. Legal ver que o Memphis, mesmo sendo muito questionado por conta dos seus custos, sempre que pode inclui o Corinthians nos seus eventos fora de campo. E dessa vez, mais uma vez, nesse sentido. Só para completar a notícia sobre o time de futebol, Osmar Stabile foi à Argentina para discutir com o Tadieres o pagamento da compra de Rodrigo Garro. O Corinthians não fez o pagamento e a qualquer momento vai sofrer uma condenação na Corte Arbitral do Esporte, o que deve resultar em novo transfer ban. A pedida do Tadieres, se a gente colocar também impostos, juros e tudo mais, hoje é superior a 30 milhões de reais. Estou esperando uma resposta do presidente do Corinthians para contar para vocês como é que se deu essa negociação. A última sobre o Timão, o Corinthians acaba de contratar o zagueiro Zé Antônio, só 17 anos de idade, atleta que disputou a Copa São Paulo de Juniores pelo Santa Cruz. O zagueiro chega para atuar no sub-20 do Corinthians e, se for bem, pode até ser promovido para o time principal em empréstimo, com possibilidade de compra no fim da temporada. E Memphis Depay quase virou reforço de uma equipe francesa em janeiro. Nos últimos dias, uma emissora de TV afirmou que o Nice abriu tratativas com o jogador e que Memphis gostou da possibilidade de defender o clube francês. A informação é do jornalista William Umberset. Ele afirma que o camisa 10 chegou a aceitar a proposta do Nice, o negócio acabou barrando por causa do técnico Claude Puel. Ele entende que o Nice precisava de um atacante de lado de campo com mais velocidade. Não é bem o caso do Memphis. Outro ponto que pesou contra a chegada do Memphis se deu pelo fato dele ter uma personalidade, na visão do Claude Puel, muito forte. Então havia preocupação de que o Memphis chegasse e bagunçasse o vestiário. Diante do veto do treinador, o Nice desistiu do acordo e Memphis Depay permaneceu no timão. Vale a lembrança de que o Memphis tem contrato até a metade do ano, mas se pintasse proposta em janeiro, o Corinthians poderia ficar com até 5 milhões de euros. A tendência é que o holandês vá embora no meio do ano, a não ser que ele aceite uma enorme redução salarial. Hoje ele custa ao Corinthians 6 milhões de reais por mês. Para completar, registrar que o Memphis deu uma entrevista a Romário, afirmando o seguinte, abre aspas, em termos de impacto e grandeza, o Corinthians se compara com Barcelona e Manchester United, mas em termos de torcida não dá para comparar. O que eu vi na Neoquímica Arena não encontrei em nenhum outro estádio do mundo. Memphis enchendo a bola do Corinthians e da torcida alvinegra para fazer aquele filme, certo? E você gosta do Memphis? Permaneceria com ele? Não permaneceria? Já usa o espaço para comentário e registra sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Descobrir quanto o Corinthians vai economizar com a rescisão de contrato antecipado de José Martínez. Nas últimas horas, Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, e representantes do volante venezuelano se acertaram. E esse vínculo vai ser interrompido de forma amigável. Vale a lembrança de que o Martínez tinha vínculo até dezembro de 2027 e recebia 75 mil dólares por mês. Estamos falando de 390 mil reais mensais. Pois bem, o Martínez vai receber até dezembro desse ano 30% dos seus salários. Mês de janeiro não será pago como multa pelo fato dele não ter aparecido. Isso significa que ele terá direito a 117 mil mensais ou 1.440.000 reais até o fim da temporada. No ano de 2027, nenhum centavo será pago ao atleta. Economia nesse ano de 3.760.000, na próxima temporada de 5.200.000 reais. Você soma tudo e dá para garantir que o Corinthians economiza com a saída antecipada do volante cerca de 8.900.000 reais. Importante registrar que o Martínez vai precisar passar por uma cirurgia por conta da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Havia uma discussão se essa lesão se deu durante o período de férias dele ou vestindo a camisa do Corinthians. O Timão vai arcar com os custos, embora por conta do plano de saúde que ele tem com o Corinthians, todo o custo não será pago nem pelo Corinthians nem pelo atleta, e sim pelo plano de saúde. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Vamos ficar aí com o giro de notícias do Timão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e dar uma olhada também do nosso YouTube Shopping. Mesmo que você não for comprar, dá uma olhada, clica no link, vê se te agrada para dar aquela moral pra gente e ajudar bastante o nosso canal. Vamos deixar também no comentário fixado uma camisa, né? Se vocês puderem comprar e nos ajudar, mesmo também se não for comprar, clica lá e dá uma olhadinha. Tem desconto. Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.